Olá, esse é o episódio 4 de 4 episódios sobre depressão e constelação familiar. Eu vou falar nesse em especial sobre um caminho para lidar melhor com os sintomas da depressão. E para começar, eu tenho uma pergunta para você. Como você lida com os seus sentimentos? E a maneira como você lida com o que você sente determina o seu bem-estar na sua vida ou frustração e sofrimento. Em especial, quando se trata da depressão, um sintoma que eu vou abordar principalmente é a tristeza. E a questão principal é, a tristeza que não passa não é uma tristeza aceita, é o contrário, não aceitar a tristeza. E de alguma forma, a tristeza representa uma dor emocional difícil de aceitar. Daí, claro, a escolha acaba sendo deixar esse sentimento de lado e se ocupar de atividades externas, se ocupar com o trabalho, se ocupar compensando, buscando diversão. Porém, quando você não aceita a tristeza, você também não sente a alegria. Então você precisa da tristeza para ter profundidade. Eu quero destacar o desenho animado Divertidamente. Nesse desenho, a gente vê a história da Hailey, que vai mudar de cidade para uma cidade grande, e nessa mudança ela lida com os sentimentos, e a gente vê a vida dela lidando com a mudança de cidade e também o que passa no mundo interior dela. A gente vê os sentimentos, as emoções dentro da sala de comando. E o principal conflito é entre a alegria e a tristeza. De alguma forma, a Hailey escuta dos pais que os pais querem que ela esteja sempre feliz. Então, vamos dizer, de alguma forma, a alegria comanda a sala de controle interior da personagem principal. Nesse sentido, o conflito está entre alegria e tristeza, onde a alegria se sente responsável por fazer tudo e tenta isolar a tristeza. Mas quanto mais se tenta isolar a tristeza, mais ela se manifesta. Nesse desenho animado é como se as memórias fossem processadas no final do dia, na hora de dormir, e quando a tristeza toca uma memória, ela passa a fazer parte da memória. E todo o conflito se passa entre a alegria e tristeza, aprendendo a lidar uma com a outra. O pior acontece, porque as duas, de alguma forma, saem da sala de controle, que significa a exclusão da tristeza também é uma exclusão da alegria. Só quando elas fazem as pazes e juntas elas conseguem voltar. E essa história remete para a importância de entender que a tristeza é legítima e precisa de acolhimento. E somente a tristeza tendo espaço é que a alegria vai ser sentida plenamente. Quando você não aceita a tristeza, você não aceita uma parte sua e uma parte legítima que precisa de acolhimento e reconhecimento. Quando se fala de constelação familiar para trabalhar a depressão ou os seus sintomas, por exemplo, a tristeza, o olhar que traz a constelação é de acolhimento, ou seja, como está a relação com os pais? Quem mais precisa ser incluído nessa sua constelação? Por exemplo, também a relação dos seus pais com os pais deles e outras pessoas que desse sistema foram excluídas. Nas sessões que eu já fiz com clientes que tinham o tema depressão, foi frequente a dificuldade na relação com os pais, que até podiam estar presentes, mas não estavam presentes emocionalmente. E o cliente sentia tanto uma tristeza por não ter os pais disponíveis, como raiva deles por frustrações que houve na relação com eles, como também frustração que houve na relação com os pais. E muitas vezes tinha raiva contra os pais e tinha culpa por sentir raiva. E a não aceitação da tristeza envolvia a não aceitação da raiva e também da culpa e de si mesmo. Então perceba como
se forma um ciclo vicioso no sentido de negatividade, onde o olhar para a vida fica, vamos dizer, focado no aspecto negativo. Na metáfora do copo de água pela metade, o copo está meio cheio ou pode ser visto como meio vazio, mas quando se está tomado pela negatividade e pela negação de si, negação dos sentimentos, vira uma negação em relação à vida. E aí, claro, existe um mal-estar. Na constelação do tema depressão, a última sessão que eu fiz, eu perguntei sobre qual é o sentimento que predomina. Nesse caso, era a tristeza. E no começo da sessão eu faço uma pergunta que tem a ver com, de 0 a 10, qual o nível dessa tristeza? E com a informação que era 10, a gente começou a trabalhar. Ao trazer aceitação para si mesmo, para os sentimentos, trazer aceitação para a relação com os pais e incluir as pessoas que as próprias imagens mostravam que precisava ser incluída, chegou a uma solução de mais conexão e bem-estar. E no final, quando eu perguntei novamente para a cliente como está agora a relação com a tristeza, e a sensação da tristeza caiu de 10 para 3. Você pode perguntar, por que não zerou? Por que não resolveu tudo de uma vez? Bom, uma possibilidade é que 3 é a quantidade de tristeza que ela pode lidar e precisa digerir por ela mesma. Outra possibilidade pode ser que exista outros temas que também precisam ser olhados e que naquele momento a gente trabalhou o que era possível. Então, a constelação familiar traz essa mudança que é bem significativa em uma sessão. E a gente fez outras sessões e foi trabalhando outros assuntos ligados. Se você precisar de ajuda para lidar melhor com sintomas da depressão, como tristeza, por exemplo, ou falta de vontade, eu te convido a acessar o site constelasp.com.br para agendar uma sessão online de constelação familiar, onde você vai ter a possibilidade de perceber como situações da sua família afetam como você se sente, a relação com você mesmo e com os demais. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você curtir ou compartilhar com alguém que você saiba que esse vídeo vai ser útil. O meu objetivo é tornar esse vídeo mais acessível para o maior número de pessoas possível. Então eu peço para você compartilhar esse vídeo, deixar um comentário ou perguntas. Se você quiser que eu fale sobre algum tema específico no próximo vídeo, deixa no comentário. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Então é isso, fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.